E aí, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse vermelhinho barra branquinha barra pretinho aqui, o Unchained da Collateral Effects, como vocês podem perceber, né, com o design dele, é um pedal feito para tirar o som do Van Halen, do Eddie Van Halen. Só que tem uma coisa exclusiva desse pedal aqui, que ele não traz a sonoridade dos diversos milhares e muitos pedais que tem a sonoridade do 5150 do Van Halen. Ele traz o som dos Marshalls lá do começo da carreira, em que o EVH modificava amplificadores da Marshall para conseguir o timbre que tornou ele tão famoso, né? E depois ele pegou essas modificações, fez mais algumas coisinhas e os 5150 nasceram, né, da Pivey. Eu procurei demonstrar o pedal em 3 situações diferentes. Se você quer saber mais sobre como ele vem para você, tem um vídeo do unboxing, tá? Vou deixar aqui no card. Eles estão vindo numa caixinha bem bacana agora, da Collateral. E para demonstração, eu fiz de 3 formas, tá? Primeiro, se você for lá no meu Instagram, eu liguei ele diretamente no Plexi e toquei a música Unchained, que é uma música do Van Halen, utilizando o Plexi como um amplificador totalmente limpo e todo o drive vindo desse queridinho aqui. Se você quer sacar esse som, chega lá no meu Instagram, @lucasRBM. Só que como eu sei que poucas pessoas têm acesso a um amplificador tipo Plexi, eu resolvi usar o Gato Preto, que é um amplificador tipo Fender, que é mais comum, que mais pessoas têm acesso para fazer a demonstração, o review do pedal. E também demonstrei ele ligado diretamente em linha com o nosso companheiro Tank G, simulando também um amplificador da Fender. Então bora lá para os testes, primeiramente com o amplificador valvulado, saca aí. Então, o lance desse pedal é o seguinte, ele para mim funciona muito bem, tá? Como um pedal com uma compressão muito avacalhada, que te dá muito ganho, te dá também uma definição muito boa, apesar de ter um grave bem gordo e grande. Ele consegue soar definido, mas ao mesmo tempo com grave massa. E o botão de ganho dele é interessante porque, à medida que você vai catucando ele, a equalização do pedal muda bastante, tá? Então dá para você usar ele como low gain, tá? Mas não diria que é o forte do pedal. Vou demonstrar aqui. Primeiro som limpo da guitarra, direto no Gato Preto, apenas o SM57 na 4 de 12. Sonzinho massa, né? Bastante grave, né? Bem interessante o som. Ligando o pedal com um ganho aqui em 25% mais ou menos. Já preciso dar uma compensada no volume. Chegou. Aqui eu daria um boostzinho de grave, posso cortar um pouquinho de agudo, adicionar um médiozinho. Já começa a ficar mais parecido com o som original da guitarra, né? O som limpo. Som classicão, né? Um Marshall com um timbre, tipo, com aquele drive quente, né? De som de power distorcendo. Quando você começa a aumentar o ganho, vou deixar ele no meio aqui, olha que o som muda bastante. Já começam a aparecer, né, de volta os graves que a gente tinha perdido. Eles estão aqui nesse botão de ganho, tá? Posso até reaparecer com meus agudos. E aqui é onde o pedal começa a falar de um jeito massa. Posso até voltar um pouquinho o volume para mais ou menos 50%.
e começa a dizer a que veio, né? É uma distorção com um médio bem proeminente que fura muito a mix. Se você quiser aumentar mais ainda, né? Botar um pouquinho mais de médio, mais de agudo. Interessantíssimo, né? Também ainda tá na seara de um rock mais clássico, né? Não com tanto ganho assim. Você tem que tocar com um pouco mais de força, né? Mais de vontade. E o som chega rasgando, né? Massa, continuando a aumentar o nosso ganho, voltando aqui um pouquinho, esses médios que são bem bonitos, né, nesse pedal, aumentando bastante, ele já começa a entrar num campo mais metaleiro, mais pesado, mais violento, interessantíssimo, tá? Já começa a ficar muito mais nervoso, né? Mais roqueiro, mais violento. Com um timbre que corta muito, tá? Parece muito na mix. A guitarra aqui tá afinada meio tom abaixo. Posso até dropar ela. Que vai continuar soando muito interessante, tá? Pancada. E aí vai pedindo cada vez mais ganho, né? Botando ele no máximo agora. E a guitarra fica com tanto ganho que vira um teclado, né? Você consegue fazer ligados de uma forma bem fácil. Sacou? Foi com esse timbre que eu toquei a música lá do Van Halen, sendo que eu tava plugado no Plexi, né? Van Halen sempre usou um ganho exagerado, até para adicionar um pouquinho mais de grave e um pouquinho mais de agudo para ficar mais parecido com o timbre dele. E o riff da Unchained, né, soou mais ou menos assim.
E essa é uma das características que eu mais curti do pedal, tá? Você consegue atolar ganho e todas as notas continuam extremamente definidas e fáceis de ouvir. Agora bora para a segunda rodada de testes desse queridinho aqui ligado diretamente em linha. Saca aí. Bora ver agora o Unchained ligado diretamente em linha, tá? Tá passando pelo Tank D, que tá simulando um Fender, e o meu Impulse Response com uma 4 de 12, que é a 4 de 12 que vocês viram agora eu tocando nela. O Impulse Response dela de um SM57 apenas. O som limpo tá assim. E se eu ligar o Unchained com o drive baixinho, que nem eu fiz lá no amplificador, para ver como é que ele soa. Mesma coisa lá do amplificador, preciso dar uma compensadinha aqui no volume, para que ele chegue mais parecido com o som limpo, com o volume do som limpo, isso ele com ganho baixo. Nota ele um pouco espetado, um pouquinho agudo demais, pode ser a simulação do Fender, do Tank D, tirar um pouquinho de agudo. Já começa a soar, né, como um timbre para tocar um rockzinho clássico. Normalmente ele funciona, eu poderia colocar um pouquinho de grave a mais, para ele ficar mais do meu agrado, talvez tirar um pouquinho de médio, um pouquinho mais de agudo. Fica mais interessante, né? É um timbre que, se você botar um delay aqui embaixo do Unchained, tá o delay também da colateral, inspirado no Mad Professor. É um pedal, inclusive, belíssimo, não sei se tá dando pra ver aí direito. E saca aí o som dele. Massa, né? Então ele com baixo ganho funciona dessa forma, mas novamente, quando você vai aumentando o ganho, deixa eu voltar mais ou menos pro flat, é que ele vai começando a ficar mais interessante, na minha opinião. Ganho no meio. Continuo achando um pouco ardido, vou voltar de novo novamente os agudos, tirar um pouquinho do volume que eu coloquei. Botar um pouquinho de grave de novo, tirar um pouquinho de agudo, um pouquinho de médio, fazer aquele riff lá que eu fiz no amp. Um drive bem cheio, né, bem completo, que respeita e soa bem definido em todas as cordas, mas ao mesmo tempo não é magro, né? Ele tem aquele ataque, aquele som bufado de Marshall. Interessantíssimo, né? E aí, se eu quiser ver ele brilhando, eu vou aumentando mais o ganho. Ele começa a ficar super nervoso. Acho massa que ele continua respeitando muito, tá? Mesmo com muito ganho, todo o som de todos os captadores. Então você toca na ponte.
e ele soa como captador de ponto, você bota no braço, mesmo com muito ganho, continua com as características do captador do braço. Saca? Botar um delayzinho. Bruto o som, né? E se a gente quiser que ele soe mais pesado ainda, é só dropar a guitarra e vai ficar uma destruição, né? Pra mim, o ponto alto do pedal é exatamente ele não ter o grave tipo extremamente moderno, como os amplificadores EVH. Ele tem um grave mais bufado, que deixa você tocar dessa forma mais forte e abafando, mas não coloca o seu timbre tipo imediatamente num lugar tipo extremamente moderno, muito exageradamente definido. Isso pra mim dá um toquezinho de personalidade que eu achei o brilho, assim, o brilho desse pedal. Saca? E a gente pode abusar do ganho, jogar ele lá no máximo. Continua funcionando muito bem o timbre, tá? E comprime mais ainda o seu som, chegando mais perto de um som mais moderno, tá? Mas que, novamente, não perdendo a definição, deixando também que você consiga utilizar esse timbre para tocar rock, para tocar hard rock, por exemplo. Fazendo o mesmo riff, tirando um pouquinho do ganho, tirando mais um pouquinho de agudo, um pouquinho de médio para ver o que acontece. Massa, né? E é isso aí, esse foi o Unchained ligado diretamente em linha. E esse foi um Unchained, tá? Um pedal com uma personalidade muito bacana, tá? Como eu falei, não tem aquele som óbvio, aquele som que a gente já espera de diversos pedais que procuram o som do 5150. Você consegue uma definição absurda, mas ao mesmo tempo com um grave mais bufado, um pouco mais distorcido, não tão limpinho e definido e moderno quanto o 5150. Característica que traz uma personalidade muito interessante, tá? Para esse pedal de drive. Não sei como o GNU conseguiu botar isso nessa caixinha aqui, nunca tinha visto um pedal com esse tipo de timbre, que ao mesmo tempo é muito definido e ao mesmo tempo soa bem clássico.
curti bastante e se você tiver interesse, os links estão aí embaixo, tá? Tanto do Instagram da Collateral Effects quanto também do site, beleza? É isso aí, comentários aí embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu!